Boa tarde, pessoal. Professor Emerson, História. A gente vai começar nossos estudos de História esse ano e com o final do século XIX e o início do século XX, tá, gente? Então, o que a gente tem aqui no processo histórico brasileiro do final do século XIX? A gente tem, como a gente já estudou no passado, a Guerra do Paraguai, né, que quem ganhou foi o Exército e não a Armada, como chamava a Marinha, né, gente? Por quê? Porque o Paraguai não tem litoral, né? A gente é um país que é banhado só pelo Rio Paraná. Então só teve uma batalha praticamente naval, tá? Na Guerra do Paraguai, quem ganhou a Guerra do Paraguai foi o Exército, tá? E aí o que acontece, gente? Foi o Exército que apoiou o fim, se uniu às elites, né? As elites fundiárias do Brasil, que eram os escravocratas, né, gente? O Brasil tem uma base fundiária muito, muito forte, então a elite do Brasil, a elite econômica do Brasil é ligada até hoje, no processo histórico, ao latifúndio, né? Para quem não sabe, o que é latifúndio é grande extensão de terra quando é controlado apenas por uma pessoa, ou grupo, ou família, tá, gente? Quando a gente fala grande extensão de terra, é grande extensão mesmo, né? São milhares de hectares e tal, né? Consiste no latifúndio agroexportador, ou seja, você produz, né, algum produto em quantidade para exportar para fora do país, tá, gente? Mas vamos voltar aqui, então, que a gente tem os caras que apoiaram o fim da monarquia, tá? Estão descontentes com a abolição da escravidão, né, e a substituição da mão de obra escrava pela assalariada nesse processo. Aí tem um processo de eugenia. Para quem não sabe o que é eugenia, é aquele conceito de que o europeu é mais civilizado, né? E os outros povos do mundo, o nativo da América, o africano e o asiático, né, tem que ser subjugado aí pelo europeu, né? Então isso aí se pensava ainda no final do século XIX, muita gente pensa assim ainda, infelizmente, até hoje. Mas então veio o apoio das elites rurais e fundiárias do Brasil, o exército, tá, gente? O exército que sempre foi uma força militar de segunda ordem, né? A armada, ou seja, a marinha, né? Os oficiais da marinha eram melhores remunerados. Então o exército que são muito fortalecido depois da Guerra do Paraguai, tá, gente? Então eu vou fazer uma análise dessa pintura que foi encomendada, logicamente, aí, pelos militares, aí, o Marechal Deodoro, que foi o primeiro presidente da República, tá? O golpista, né? Deodoro, Floriano e Deodoro, Marechal Floriano e Marechal Deodoro, que é o golpe de 15 de novembro de 1889, que foi o golpe da República, né? A proclamação da República, tá? Então eu tenho um PowerPoint aqui, vou compartilhar com vocês, a quartelada republicana, ou seja, o pessoal sai do quartel, né, para subverter a ordem das coisas. Não que se monarquia seja bom, né? Não é, né? O Brasil se tornou uma república muito tardiamente e nesse processo aí golpista, assim, meio fanfarronesco, meio, né? Então aqui a gente tem aqui a pintura aqui do Benedito Calixto, né? Um pintor da época, tá? A pintura é datada de 1893, tá lá na Pinacoteca Municipal de São Paulo. Tá? Vocês podem ver aqui que militares, né? Aqui no Campo de Santana, no Rio, na capital na época, né? E aí o que acontece? O pessoal dando tiro de canhão, vocês podem ver aqui pela salva de tiros, né? Fumaça, né? Cavalos, canhões, né? E aí o que acontece? Sem participação popular, ou seja, essa conspiração que derrubou a monarquia ficou restrita a poucos civis. Pode ver que no detalhe aqui na pintura do Benedito Calixto, nesse período ainda a gente não tinha fotografia. Existia fotografia, tá, gente? Já existia, tá? Mas era pouco difundida, até porque já tinha fotografia ainda da campanha do Paraguai, né, de 1865, um pouquinho antes. Mas isso aí foi uma obra de arte encomendada, tá? Então, era
quase, né, fidedigna a testemunhas da época, né? Então tinha esses 3 civis aqui, né, no meio daqueles montes de militares. Então quem são eles? O Rui Barbosa, tá, deputado e jornalista, Aristide Lobo e Quintino Bocaiúva, tá? A manchete do jornal da época era a seguinte: o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada militar. O pessoal não sabia nem o que era a República, mas já automaticamente, ao ver os tiros de canhão, já ficaram com medo, né, do que seria essa República. É uma coisa boa, não é, né? Senão não faria tanto barulho. Sem tiros, tá? A fumaça indicava que os canhões haviam sido disparados, mas essa foi uma revolução sem tiros. Tá? Os conspiradores simplesmente ocuparam os prédios, tá? E deram ordem de prisão às autoridades imperiais, ou seja, apontaram armas e agora é república, né? Acabou o império, tá? É uma licença poética, ou era um disparo de festim, né? Celebrando a proclamação do Marechal Deodoro, tá? A locação, como eu já tinha dito, Campo de Santana, tá? Onde ficava o comando do exército, também o Senado, né? Tudo na volta dessa praça, né, pública. A Casa da Moeda, a prefeitura, a estação Dom Pedro II, era um pântano até o século XVIII. Então, o que acontece? Essa região que era um pântano, né, até o século XVIII, depois foi reformulada e colocaram esses vários prédios públicos aí, tá? Desde a Guerra do Paraguai, como eu já havia dito, as Forças Armadas sentiam que estavam perdendo prestígio com baixos salários, né? Então o oficial, tanto o soldado raso até o oficial do exército, ele ganhava bem menos que da marinha, que chamava armada. Então, desprestigiado, tá? Diversas humilhações vindas de civis do governo, tá? Em anos recentes, o afastamento dos 2 coronéis pelo ministro da Guerra, o ministro da Guerra era civil, acabou empurrando os militares em direção ao republicanismo. E também são aliados aí das elites, tá, gente? Então o que acontece? A gente tem o herói relutante, Marechal Deodoro, né, que foi o primeiro presidente do Brasil, né, que era amigo íntimo do imperador, tá? Amanheceu acamado com uma séria doença, né? Foi convencido de que havia uma ordem de prisão para ele, mesmo sendo amigo pessoal do imperador, tá? Então mentiram para ele, né, que ele tinha uma ordem de prisão, se não era verdade, que o imperador tinha mandado prender por suposta conspiração republicana, tá? Então levantou, mesmo acamado, dirigiu ao Campo de Santana e depõe a monarquia. Não depõe a monarquia, tampouco o imperador, mas o ministro Visconde de Ouro Preto, tá? De onde teria visto essa suposta ordem de prisão, tá? Voltando em seguida para a cama. Então o que acontece? Dia 15 de novembro ele não proclamou a República, tá? Ele deu ordem de prisão para o Visconde de Ouro Preto porque foi feito acreditar que havia uma ordem de prisão para ele, tá? Então ele prendeu o cara antes dele supostamente ser preso, tá? Voltou para a cama, estava acamado. Em casa, recebe a visita do Major Solon Ribeiro, que informa que o imperador tinha colocado no lugar do Visconde de Ouro Preto um cara chamado Gaspar Silveira Martins, que é um político aqui do Rio Grande do Sul, tá? Um desafeto seu em disputa de uma mulher do tempo que foi governador da província do Rio Grande do Sul, tá? O Marechal Deodoro tinha sido governador aqui, então era inimigo político do Gaspar Silveira Martins e ainda tinha essa rixa aí os dois, né, que amavam a mesma mulher, só que a mulher acabou ficando com o Gaspar Silveira Martins. Eu já não gostava do cara por mais de um motivo, né? Marechal, da sua cama, exclama a seguinte frase:
Se é assim, diba ao povo que a república está feita. Gente, no Brasil é assim, gente. Vocês podem ver que esse grito da Viva a República, isso aí é tudo uma construção. A história é uma mitificação literária, né, gente? O cara mandou proclamar a República da Cama. Então, a partir daí a gente vai ver que quanto patética e mal contada a história do Brasil. Tá? Cabe a nós, historiadores, se debruçarmos sobre os fatos para poder revelá-los de maneira fidedigna como aconteceram. Tá, gente? Vamos partir daí a semana que vem. Brasil República, República Velha, ou Primeira República. Daí a gente vai desenrolando. Tá, gente? Um beijão, boa semana. Fiquem em casa, usem máscara. Façam o distanciamento social. E até semana que vem. Beijão.